sejam muito bem-vindos ao Networking para Brasileiros Podcast, que está na sua 4ª temporada. Olha que alegria! Para quem não nos conhece, o Networking para Brasileiros ele é um grupo sem fins lucrativos que tem o intuito de fortalecer as comunidades brasileiras residentes aqui no Canadá. Nós nos conectamos para trocar experiências, para trocar informações e criar conteúdo sobre essa aventura que é ser imigrante em terras canadenses. Eu sou a Ana Bia, eu sou uma mulher cisgênero LGBTQ, participo como voluntária do NPB desde o final de 2019. Eu criei esse projeto, que é o podcast, em parceria com o Thales, que é outro produtor de conteúdo. E eu faço isso por alguns motivos. Eu sou uma pessoa que ama questionar, então de entender o porquê das coisas e aprender. Eu amo criar conexões, conhecer pessoas e ter conversas que promovam reflexões relevantes com significado. E eu amo contar histórias, então através dessa plataforma eu reúno algum desses interesses e tenho a possibilidade de impactar um pouquinho no processo de imigração, né, de alguns brasileiros que consomem o nosso conteúdo. E para mim isso me faz muito feliz, porque está de acordo com um valor para mim, que é colocar minha energia em projetos de impacto social. Essa 4ª temporada, eu decidi produzir uma série de episódios para falar sobre diversidade e inclusão. E aí, é um tema que para mim é muito urgente, muito necessário, né? E eu vou assumir aqui, eu sei que assumir não é uma coisa que a gente deva fazer, porque cada um tem o seu processo, não é mesmo? Mas eu vou justificar porque tem contexto. Eu vou assumir que quem está ouvindo a gente, quem está assistindo a gente, entende a urgência deste tema. Porque, considerando que o nosso país de origem, né, tem uma realidade, tem a sua cultura, tem as suas normas e padrões, o nosso país de destino também tem a sua cultura, suas normas e seus padrões, mas que a diferença entre eles ela é muito latente. Então, dentro desse processo de imigração, de sair de um país de origem para ir para um país de destino, que nesse caso é o Canadá, que se coloca como um país que encara com uma seriedade, eu diria, né, que faz efetivamente políticas públicas de combate à LGBTQ-fobia, à transfobia, ao racismo, xenofobia e por aí vai, que aí, durante esse processo, a gente vai se deparar com pelo menos, sei lá, de 2 uma. Vou falar de 2 uma, já estou no sistema binário aqui, na binariedade, mas acho que, vamos lá. Ou você vai se questionar ao viver situações durante esse processo de imigração com essa realidade, ao choque das realidades, ou se você é uma pessoa LGBTQ, por exemplo, você vai se libertar por estar com uma possibilidade de viver num país onde te permite ser quem você é. E aí o primeiro tema que a gente vai conversar é sobre identidade de gênero. E gênero, olha só, gênero é um assunto muito, mas muito complexo. Ele é um pilar de como a gente está estruturado na nossa organização social, né? Então, se a gente considerar gênero, raça e classe, que fazem essa determinação aí de que são essas cadeias que estão na cadeira de poder aí para falar o que pode, o que não pode, quem faz o que é esperado de cada pessoa e faz essa organização social. Então, é um tema, é um tópico estudado, que tem muita, né, pesquisa, muitos profissionais que dedicam a sua carreira. E aí envolve áreas mais diversas de estudo, então envolvendo biologia, envolvendo sociologia, ciências políticas e por aí vai. Então, esse episódio, ele é uma pontinha do iceberg, é um convite para a gente se educar, para a gente ir atrás, sabe, de começar a entender o que é isso para quem não está nesse processo. E aí eu tô muito animada, porque é um tema que me fascina muito, e eu tô muito feliz aqui de estar com essas pessoas reunidas, que nós temos 3 convidados. Não falei que a gente vai falar de identidade de gênero, mas com um foco especial em pessoas transgênero.
neste episódio. Então, a gente tem 2 pessoas que passaram, que têm essa vivência para poder compartilhar com a gente a história delas. E aí também um ponto de atenção aqui que eu queria destacar, que é para pessoas que criam crianças, né, que têm crianças, responsáveis por crianças, que vão crescer aqui no país, no Canadá, que é diferente do que a gente viveu lá no Brasil. Então, a gente tem uma pessoa que tem uma experiência nesse universo, né, da educação, no ambiente escolar, fazendo uma mudança cultural e proporcionando uma mudança envolvendo mais inclusiva para crianças, que é a Lilian. Então, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Acho que, Lô, você pode começar. Se apresenta para a gente. E aí, Bernardo e Lilian se apresentam na sequência. Muito obrigada por estarem aqui. Oi, todo mundo. Eu sou o Lô. Meus pronomes são ele e dele. Aqui no Canadá, eu uso os pronomes neutros, que são o they e them. Acho que a linguagem neutra no inglês é um pouco mais fácil, o que facilita um pouco para as pessoas não binárias. Eu sou transmasculino e minha identidade de gênero é não binário. Ou seja, eu não sou um cara trans. Isso confunde um pouco as pessoas. Eu comecei minha transição aqui no Canadá e no Brasil eu não vivia, não tinha essa experiência trans no Brasil, porque muitos motivos, né? A família muito religiosa, a sociedade muito patriarcal. Então foi difícil eu crescer e poder assim desabrochar. Eu fui muito castrado, eu acho, né? Eu digo que eu fui muito castrado. Muitas coisas. Você nasceu com uma genitália feminina, você tem que se comportar como uma menina, você tem que ser uma mulher, você tem que crescer para ter um lar, para casar com um homem, para poder engravidar, e todas essas coisas, esse peso. Tem que usar maquiagem, tem que usar vestidos, tem que se mostrar o máximo feminina. E quando eu era criança, eu sempre gostei mais de coisas ditas masculinas, né? O que é um grande equívoco. Eu acho que criança tem que ser criança, né? Eu sempre gostei de usar roupas mais largas, eu não gostava de usar roupas muito apertadas e tal, mas aí você é educado que você tem que se vestir de acordo, né? Então eu cresci e vivi praticamente a minha vida inteira sendo de uma maneira que me foi imposta. E quando eu mudei para o Canadá, já bem velho, assim, bem velho, já crescido, né? Eu mudei para o Canadá, eu tinha 23 anos. E aí aqui eu fiquei off-leash, né? Eu tive a oportunidade de me ver no espelho e pensar quem eu sou de verdade, quem eu quero ser de verdade. Então, aqui no Canadá, conheci muitas pessoas que viviam uma vida podendo ser eles mesmos. Tem o que a Ana falou também, né? Como que aqui o país ajuda as pessoas nesse quesito, assim, as políticas, né? No caso, eu já sofri, por exemplo, homofobia aqui, pessoas me xingando no meio da rua, já sofri, mas eu me senti empoderado de poder stand up for myself, né? Tipo, eu me senti empoderado de poder falar assim, ei, não, no Brasil eu teria baixado a cabeça, seguido em frente, porque eu ia ficar com medo de violência, ficar com medo de outras coisas. Então aqui eu tive essa oportunidade de poder me explorar. E é por isso que eu me apresento como não binário, porque eu entendo que eu não me enquadro na binariedade de gênero. Eu entendo que meu gênero ele é infinito, sabe? É até denso falar isso, porque, igual a Ana falou, gênero é uma coisa muito... É uma coisa... A gente vai para muitos lugares aqui. Isso. A minha expressão de gênero é masculino. Então, dito masculino, né? O que é a sociedade de masculino, mas... Enfim, tudo que eu for falar aqui não é numa opinião profissional, tá? Eu queria deixar também isso claro. É a minha vivência única, que não é igual a de ninguém. Então,
Eu queria deixar isso claro, porque às vezes as pessoas que estão ouvindo podem pensar que tudo que eu vou falar é uma regra, não é uma regra. Existem outras pessoas não binárias que têm outras expressões de gênero que escolhem sim ou não fazer a transição hormonal. No meu caso, eu estou em transição hormonal, terapia hormonal. Existem pessoas que vão, não binárias, sim ou não, que vão querer fazer cirurgia. Enfim, existe um espectro enorme de pessoas não binárias. Eu sou apenas um pontinho desse espectro, tá? E é isso, eu comecei a minha transição aqui, tô navegando nesse processo aí de saúde pública aqui. Aqui no Canadá é tudo público. Pode guardar essa parte para depois? Sim, eu guardo. Guarda, então tá bom. Vai lá, Bernardo. Olá, gente. Oi, tudo bem? Como vocês estão? Meu nome é Bernardo, eu tenho 24 anos. Eu sou um homem trans, eu sou do Brasil. Eu sou um homem trans binário e eu sou um homem trans gay. Isso é algo que é importante pontuar, assim. Minha sexualidade eu sou um homem gay, mas eu sou um homem trans. Enfim, é isso. Eu tô transicionando já tem um tempo. Eu comecei minha transição no Brasil, eu tinha 20 anos. 19. Ai, meu Deus. 2017. Calma. Cálculos e tá, ok. Foi em 2017, então eu tinha 19 para 20. Meu processo praticamente todo foi no Brasil, porque eu acabei de chegar aqui no Canadá. E assim, eu concordo com muito do que foi dito até agora. Mas eu também acho que assim, minha experiência, pelo menos, de transição no Brasil foi muito tranquila. Assim. Mas cada experiência é única, assim. Existem muitos fatores que estão envolvidos nisso, mas eu acho importante pontuar que, principalmente para quem está aqui no Canadá há muito tempo, existem muitas conquistas do movimento trans que vieram de anos e anos de ativismo e de um ativismo que vem de longe, assim. Eu não sei se vocês conhecem, tem um cara, o João W. Nery, ele é considerado o primeiro homem trans do Brasil. Eu tenho esse livro aqui, eu posso até mostrar mais tarde, mas ele fez a experiência de transição dele durante a ditadura militar e tem um diário dele, que é o Viagem Solitária. E muitas das coisas que hoje nós temos no Brasil vêm desse histórico de ativismo que vem de muito longe. Então, sem querer já comparar algumas coisas daqui do Canadá com as coisas do Brasil, mas eu tive choques negativos aqui no Canadá já. Por exemplo, o fato de que não existe nome social, para mim, foi péssimo, assim, porque, por exemplo, no Brasil, existe um nome social institucional, é algo institucional. Quando você vai na polícia fazer um BO, porque você perdeu seu celular, vai estar lá escrito seu nome social. Você vai colocar, e em momento algum, na delegacia, eles vão ter acesso ao seu nome de registro. Aqui, em todos os lugares, todas as vezes que eu pedi preferred name, é considerado uma gentileza da instituição, e eles podem ou não usar. Por exemplo, no banco, eu pedi, mas toda a correspondência que eu recebo do banco vem no meu nome morto. Eu não tenho a possibilidade de colocar na minha Photo ID, na minha Driver's License, o meu nome, porque foi a única coisa que eu não consegui mudar no Brasil, porque eu tive alguns problemas com a família. E aqui não tem como mudar, eu vou ter que voltar para o Brasil. Então, isso tem vários desafios também. Assim, eu acho que essa relação Brasil-Canadá, em termos de direitos, eu acho que ela é muito cinza. Assim, tem muitas gradações assim, que talvez sejam bem complexas. Sim, porque no final do dia a gente tem que considerar que cada país tem sua história, tem da onde processos de colonização, sabe? Assim, cada um tem o seu ritmo. Então, assim, tem muitas coisas que interferem, né? Então, não é uma comparação preto no branco para ser binário. Não é assim. Sim, tem umas complexidades, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu noto que aqui, de fato, existe mais informação, assim. Muita coisa
das conquistas do ativismo trans no Brasil, por exemplo, a possibilidade de você retificar seu nome no cartório, que foi uma decisão do STF de 2018, ela foi de baixo para cima. As pessoas não sabem que isso existe, porque não se tem uma discussão em escola, não se tem uma discussão na TV, e a gente sabe muito bem por que não existem essas discussões. Mesmo que os dispositivos legais existam por conta de um ativismo forte e de décadas, assim. Então, eu vejo essa diferença muito grande em termos de informação, assim, se eu for numa escola, no meu college mesmo, todo mundo sabe e entende algumas coisas básicas sobre a questão trans. E enquanto no Brasil essa discussão é um pouco apagada, um pouco censurada até. E eu acho que isso realmente afeta a nossa segurança e a nossa confiança em se expressar e em ser a gente mesmo. Então, eu acho que isso é um ponto relevante também. Você, Lilian, conta pra gente quem você é. Obrigada por estar sendo incluída. A minha história é tão diferente. E antes de eu começar, eu queria falar obrigada, Bernardo e a Lou, porque é uma coisa tão pessoal. Para você se expor de uma forma tão pública, numa jornada que você ainda está no meio daquela transição, quero que você saiba do apoio que está ao seu redor e que vocês encontrem isso. Então, isso é a primeira coisa. E eu me encontro em uma fase bem diferente. A semana que vem eu faço 57 anos. E acho que isso é uma coisa com a trajetória da gente, que a gente tem que refletir como a gente chegou aqui. Já estou aqui por 30 anos no Canadá. Fui diretora de escola, me aposentei recentemente, mas não aposentei, continuo trabalhando como consultoria, coisas diferentes, mas a minha parte foi de estar me dedicando à educação. E quando você está dedicando à educação, você está dedicando ao desenvolvimento da vida de outras pessoas. Então, a reflexão é diária, e uma reflexão de uma jornada que não foi a minha. Quando a Ana Bia falou fobia, acho que a gente tem que entender o que é uma fobia, o que vem daquela coisa de medo, aquela coisa de medo que está todo mundo envolvido, todas as camadas da sociedade. Então, como diretora de escola aqui, foi uma questão para mim de estar entendendo quais são as vozes que eu não estou dando apoio, porque são caminhos diferentes do meu. Então, para quem está assistindo hoje, que assistam de coração aberto e de entender que essa mudança de sociedade vem da gente deixar de lado a nossa experiência, mas entender de coração aberto, com sentimentos, do que é qual as outras experiências. Só assim que a gente pode acabar a fobia. O medo vem do desconhecido. Então, se eu não sei, eu lidei com isso, porque eu nasci, no meu certidão de nascimento, está ali como sexo feminino, eu me identifiquei com isso, e tive uma jornada linear, que eu adorava cor-de-rosa, então, do jeito que a sociedade estava esperando, eu fui adiante, e foi essa minha, para mim, assim, não, quando você é criança, você acha, não, isso é normal, é assim que a gente vai, sem ter abertura para aquilo não estava encaixando. E é interessante, porque é uma jornada que a gente aprende dia a dia. Então, quando a Bia falou assim, vamos fazer essa conversa, eu falei assim, é uma coisa que a gente sente muito vulnerável. Mesmo para mim, eu estou aqui como educadora, com anos de experiência, e estou ouvindo tanto louco, Bernardo falando, e tem muita coisa que eu continuo aprendendo. Esse ano passado, quando a gente fez o Day of Pink, Dia de Rosa na escola, foi ali que aprendi de mais de 50 identidades de gênero. E foi conversando com alunos, quando eu falei assim, nossa, eu não me dei conta do número, o que é. Mas daí eu me coloco, uma diretora de escola, que estou ali com os alunos, tentando ouvir e tentando entender o que eu ainda não sei. E como que isso vai influenciar os meus padrões de pensamento. E como que isso eu vou deixar de lado o estereotípico do que eu conheço e o medo do que eu não conheço. E isso só vem de conversa aberta e conversa quando as pessoas realmente se expõem. Então, para mim, participar hoje foi uma questão de o que eu vou contribuir
Eu acho que o que eu contribuo foi essa parte do apoio. E como é importante que nós, quem está numa posição de privilégio, que na sociedade ainda existe um privilégio baseado em preconceito, que as pessoas olham, de repente eu sou branca, eu estou a identidade de gênero está alinhado da forma que eu nasci, então tem uma série de coisas que a pessoa olha e fala assim, tá, então eu vou te dar voz. Então, eu tenho uma posição reconhecida como diretor de escola, na hora que eu tenho isso nas minhas mãos, como que eu uso? E eu acho que usar para escutar, usar para falar assim, eu vou abrir a porta e dar voz para outras pessoas, para contarem histórias deles. E eu lidei com crianças na escola de prézinho, criança na 4ª série, que estava passando pelo processo de transição. Então, como que foi o trabalho para mim trabalhar com a criança em si, com os outros alunos, e com os pais, e com a comunidade. Então, na hora que você começa a ver, não pode ser localizado. Porque na hora que existe como que fala em português? Preconceito. Na hora que existe preconceito, a pessoa que estão tentando colocar essa pessoa como vítima, essa pessoa precisa de apoio. Então, precisa a sociedade inteira para falar, não é assim que a gente trata um outro. As pessoas têm voz, as pessoas têm o direito da identificação, só cada um de nós sabemos quem a gente é. Então, para mim, estar aqui hoje é isso, de não tentar colocar rótulos, de não tentar definir por causa da nossa experiência, mas de aprender a realmente escutar e não ter medo. Para quem está criando filho hoje, espero que esteja assistindo, mas de dar essa abertura, de deixar que não precisa ser uma posição mais tarde que a pessoa tem que brigar para abrir as portas para ser quem eles são. E realmente de que cada indivíduo, desde prézinho, desde que nasceu, ter essa abertura de escolher dia a dia. Eu gosto disso, não gosto daquilo. Eu gosto daquilo sem definições. As definições, elas limitam. Então, eu acho que é para a gente realmente abrir a minha posição que eu trago hoje, essa posição de estar ouvindo, estar aprendendo e como que as posições sociais podem dar apoio a um desenvolvimento mais natural e mais saudável, que não precisam passar por tanto obstáculo, não é necessário. Maravilha, a nossa introdução, ela já foi um resumo do que vai ser conversado aí. Então, eu quero trazer a questão de pensar um pouquinho, da gente refletir junto. Eu também, assim, pontuando, né? Acho que é isso, a gente está num lugar de estar aprendendo o tempo todo, e para mim, produzir os podcasts, os episódios são muito interessantes, porque é isso, eu tô aqui em constantemente aprendizado e conhecendo gente, então é muito incrível. Trazendo para essa questão de um pouquinho do conceito, né? O Lofa falou assim, do que eu pensei já de trazer muito essa questão associada com o que está, né, na nossa cabeça na formação, né? Então, existe uma associação que quando a gente nasce, que quando na nossa sociedade, né, ela associa um corpo, então um bebê nasceu, tem um corpo, e aí a genitália deste bebê tem uma vagina, então é uma mulher, tem um pênis, então é um homem. E aí definiu essa associação entre o corpo e a identidade de gênero da pessoa. Só que essa questão, ela não, além de ela não considerar a relevância cultural e política no processo, né, desse desenvolvimento desse indivíduo, ela considera, ela tem que ser levada em consideração que depende de que tempo nós estamos falando. Porque, vamos dar um exemplo aqui, uma criança e bebê que nasceu na China em 1500, o que era esperado de um homem naquela época? O que era esperado de um homem no Egito 500 anos antes de Cristo? O que era esperado? Porque, assim, um homem em 1700 na França significava ele usar meia calça, batom, peruca, pó de arroz, salto
E hoje, no nosso tempo, na nossa sociedade, se um homem se vestir assim, com certeza, né, a gente sabe que as pessoas vão olhar e vão falar que não é um homem. Outra coisa que eu vou aqui. Se uma pessoa, vou colocar o homem porque é isso, né? A gente está nessa sociedade que tudo tá pautado ao redor do homem, para ser mais específica, cisgênero, branco, heterossexual. Se por um caso esse homem perde o falo, se não tem mais, ele deixa de ser homem, porque não tem mais o pênis. Então, assim, essa construção de associação, né, com o corpo, ela não se sustenta. E trazendo aqui um clássico, né, citando Simone de Beauvoir, que é uma filósofa francesa, escritora, que escreveu O Segundo Sexo, quando ela fala, né, não se nasce mulher, torna-se mulher, ela fala sobre o processo que significa de socialização. É que através da nossa socialização, na relação com os indivíduos, é que a gente recebe. Você é uma mulher, aqui toca a caixinha do que como você tem que se vestir, como você tem que se comportar, como você tem que falar, como você tem que andar, cores e etc e tal. E assim, mesma coisa pro homem. E aí, isso tudo, como a Lilian comentou, é uma limitação, né? E ela limita a gente do nosso processo individual de questionar. Entender que é um caminho que cada um vai percorrer sozinho para poder se entender e além desses conceitos que acabam sendo conceitos que são inventados. Outra coisa que eu queria citar é essa questão de... Tem uma filósofa norte-americana chamada Judith Butler, e ela tem um livro chamado Gender Trouble. Ela fala sobre a questão de como o gênero ele está associado a comportamento. Então, como eu citei antes, uma mulher ela não pode sentar de perna aberta. A Lô também comentou várias questões dessa questão de o que é esperado de cada gênero, né? Então, ela fala que é comportamento. Então, o que você faz, o que você deixa de fazer, nesse fazendo, né? Literalmente no seu comportamento, o que é esperado de uma coisa e de outra. E aí, tem essa questão da binaridade, porque desde que a gente entende humanidade, a gente foi estruturada com esse pensamento binário de 0 e 1. É escuro, é luz, é preto, é branco, é bom, é mal. E aí, quando a gente pensa nas cores, entre branco e preto, existe milhões de tons de cores que a gente ignora ao considerar a binaridade, a gente justamente ocupa uma posição onde a gente está excluindo. Então, mais uma vez, né, eu vim com esse pensamento, né, falando de homem e de mulher no começo, porque é assim que a gente está estruturado, mas como já foi falado, e como o Lô colocou maravilhosamente bem, essa questão do gênero, ela tem não tem limites. Então, tudo que a gente conversar aqui não está nada escrito em pedras, não significa que durante os nossos processos da nossa vida a gente não vai mudar durante, né, outros nomes, outra identificação, que as pessoas que vão identificando outros nomes, porque na nossa sociedade a gente tem essa necessidade de colocar nomes, mas que no fim a gente precisa mesmo colocar nomes. Então, o que a gente precisa ter é o respeito de aceitar o que o indivíduo se identifica e se expressa. Então, esse acho que é a chave assim, dessa questão de gênero que a gente vai ter essa discussão aqui. Tem um artigo, que é um ensaio chamado Corpo, Gênero e Ciência, na interface entre biologia e sociedade, que foi escrito vou citar aqui, eu vou ler um pedacinho dele, que os autores são Adriano Souza e Juliano Zecchini, é da USP, e é um trecho que fala assim: não há motivo algum que explique o porquê de homens e mulheres não serem autorizados de usufruir de determinadas maquiagens, acessórios e roupas, sem que haja um custo do ponto de vista social, pois a partir do momento que são estabelecidas normas que regem a conduta social, os padrões desviantes são usualmente rejeitados, ignorados ou, quando não, violentados. E aí que está o problema, é que quando foge da norma, gera essa questão da violência. E isso, gente, a Judith Butler, ela conta, tem um documentário dela,
Depois eu vou colocar as referências, né, do material que eu pesquisei e tal. Mas ela conta a história de uma criança que, né, menino. E aí essa criança, menina entre aspas, essa criança, ela anda como comportamento, né? Então, como menina. Então, ela anda de um jeito que rebola mais, vamos dizer assim, entre aspas, mas anda como menina. E aí, chegou um determinado dia que outras crianças empurram essa criança que anda como menina de uma ponte e ela morre, simplesmente porque ela anda como menina. Então, quando a gente olha para essa questão da violência, quando a pessoa ela perde o direito de viver e de ser quem ela é, simplesmente pelo jeito que ela anda, a gente realmente, assim, né? Eu fico assim, eu falei, é um tema que mexe muito comigo. E assim, é uma revolta e é um desespero e ao mesmo tempo tem muitos sentimentos envolvidos nessa questão, né, de gênero. Para eu finalizar, antes de eu começar a perguntar aqui para vocês, eu queria trazer também a questão do conceito de two-spirit, porque aqui no Canadá, para você, né, que está aqui, morando aqui, em algum momento você vai se deparar, né? Eu estava com o aniversário, das poucas socializações que eu tive no ano passado, com essa coisa de pandemia, eu fui no aniversário de uma amiga. E aí eu escutei uma pessoa que estava participando por um processo seletivo, e aí ao preencher o formulário, tinha lá a questão de gênero, e entre as opções tinha two-spirit. E aí a pessoa ficou tipo, what the hell? O que é isso? Então é interessante, porque se a gente levar em consideração os povos nativos, two-spirit é um termo guarda-chuva que mais, acho que de 150 grupos, né, de native people norte-americanos adotaram. Ele foi aprovado na década de 90 em Winnipeg, em um evento que tinha de pessoas LGBTQ, mas para poder contemplar um termo que representasse a cultura dos povos nativos norte-americanos antes da colonização, e que conceitua essa questão de gêneros, né, de ter mais de um gênero, de ter essa feminilidade, essa masculinidade, essas energias dentro de um indivíduo. Que se a gente também levar em consideração a parte biológica, pensar em hormônios, a gente tem aí os hormônios, né, dentro de si. Então, assim, amarrando um pouquinho. Então, também tem isso, né? Acho que a gente, quando eu penso que uma das coisas que eu acho muito interessante da questão do Canadá, de já estar nesse lugar de reconhecer, né, a cultura indígena, two-spirit é mais um que quem está ouvindo em algum momento vai se deparar, ou se já não se deparou com esse termo aqui, que também contempla essa questão de gênero, né? Ô, Ana. Oi. Inclusive, até um ponto interessante, que a nossa sigla aqui no Canadá é diferente da do Brasil, né? Porque aqui tem o 2S. 2S. Uhum. Então, às vezes, as pessoas que não entendem podem ver e ficar meio confusa, e fica assim, meu Deus, toda hora a sigla muda, toda hora eu tenho que aprender alguma coisa, né? Porque tem gente que fala isso. Mas não é isso. Yes, toda hora a sigla muda, e eu acho que ainda vai continuar mudando bastante. Que bom. Chave. Que bom, porque quanto mais a sigla muda, mais pessoas são libertas, eu digo assim, né? Porque mais pessoas vão se encontrar dentro dessa sigla. Mas uma coisa é isso, então tenha em mente que a do Brasil é um pouco diferente da daqui, por causa do 2S. A gente contempla essa coisa maravilhosa aí, que é respeitar os indígenas, né? Lindo. E que no Brasil, assim, né, essa questão indígena também, eu não conheço, isso é uma coisa que me pega muito, tipo, nossa, realmente, eu não sei nada da cultura indígena do Brasil, sabe? E aí, porque com certeza as culturas, elas têm nomes para as coisas, né? Então, com certeza, as culturas indígenas do Brasil, eles têm um termo para designar, né, gêneros. Eu só queria colocar essa questão de linguagem, que eu vou ser bem transparente aqui. 30 anos que estou no Canadá, meu trabalho todo foi feito em inglês. Então, na hora que eu fui convidada para essa conversa hoje, eu quase falei não. Eu estava assim pertinho de falar não. E para mim, por quê? Porque eu não queria me colocar vulnerável. Tá falando em termos que eu posso estar ofendendo sem saber que eu estou ofendendo, porque eu não tenho a linguagem, eu não tenho vocabulário em português, porque para estar lidando de uma forma mais recente
com qual a terminologia correta, como que eu vou falar, o que eu vou falar. E eu acho que isso também pode gerar um pouquinho de problema em conversa, porque eu acho que às vezes, quando a gente não tem a terminologia, a gente não quer falar sobre assunto. A gente fala assim, eu não sei a terminologia, vou falar errado, então não vou falar. Se a gente não falar, se a gente não errar, é por isso que eu estou aqui hoje, que eu tenho certeza que durante essa conversa, certeza absoluta, durante a conversa eu vou falar alguma coisa que não é de forma correta com a terminologia de hoje. Eu sei disso, mas eu sei no meu coração a minha intenção. Então eu acho que é importante para a gente, às vezes, que não saiba a terminologia, que não lembra qual que é, o que eu devo falar, o que eu não devo, não é parte do meu dia a dia, mas fala de coração aberto. Fala de uma forma que eu quero saber, eu quero entender. Me fala mais sobre você. E na hora que a gente falar da cultura indígena, eu acho que tem muito para a gente aprender de ouvir a narrativa de cada pessoa. Não é a terminologia que vai determinar, mas a gente realmente para e fala assim, eu não sei, eu não experienciei a sua história, então me conta a sua narrativa. Entender que a narrativa é pessoal e toda a terminologia que a gente coloca é para tentar entender. A gente quer uma linguagem comum. Verde, o que é verde? Vai descrever verde. Tem verde escuro, tem verde claro e turquesa. Turquesa faz parte de verde. Então, eu acho que a gente começa a colocar a linguagem para ter entendimento, que na hora que eu falo isso, você escuta da mesma forma. Mas até essa linguagem estar estabelecida, para quem não sabe, não ter medo de estar conversando, porque eu acho que às vezes a linguagem, ela faz que as pessoas continuem com todo o preconceito que tem, porque tem medo de se expor. E eu queria colocar isso lá. Acho que tem os dois, que a gente escuta a linguagem, tenta entender, tenta escrever, tenta ler, para tentar se atualizar. Mas que não deixe isso ser uma barreira para expandir o conhecimento. Eu queria só colocar isso lá, porque eu tive várias situações na minha vida que eu não me comuniquei porque eu não sei a terminologia, porque eu não queria falar coisa errada. Mas se você não fala, se você não se expõe, como que você vai aprender? Então, eu queria colocar isso ali para uma coisa para as pessoas refletirem, quem está assistindo, que realmente não tem esse medo, é a intenção que conta mais. Quando a gente está realmente de coração aberto, querendo ter inclusão. Obrigada, Aline, é isso aí. Todas nessa, no processo de aprendizado, gente. Todo mundo junto aí, cada um no seu rolê, mas é isso. Então, eu queria voltar num beabá bem assim, porque a gente não sabe quem tá ouvindo, então eu vou pedir ajuda, assim, talvez Bernardo começar a me ajudar. Como a gente falou, gêneros tem muitas opções aí, né, mas vou pegar aqui alguns, então, me ajuda, então, para quem não sabe qual a diferença de uma pessoa cisgênero, uma pessoa transgênero. Aí a gente já pode algum mais que você queira contemplar, se você quer colocar não-binary ali, qualquer um outro que você queira acrescentar, fique à vontade. Mas realmente, para quem não sabe, ainda não sacou, a gente começar ali no começo. Ok, bora começar. Bom, existem pessoas cis, existem pessoas trans. Uma pessoa cis é uma pessoa que vive de acordo com o gênero que foi designado ao nascer. Eu costumo evitar a palavra identificação, porque eu acho que é mais do que isso. Identificação é um termo massa, mas para mim, um homem trans não apenas só se identifica como homem, ele é um homem. Mas, enfim, eu vou tentar deixar mais simples. Uma pessoa cis, ela vive de acordo com o script que foi lhe dado ao nascer. Assim, então, se a pessoa foi designada mulher ao nascer, vive, foi socializada enquanto mulher, continua vivendo, se identificando com o gênero que lhe foi dado no nascimento, assim, lhe foi designado ao nascimento. Uma pessoa trans, e pessoa trans é um termo guarda-chuva, existem pessoas trans binárias e existem pessoas trans não binárias. Pessoas que
se identificam e vivem com uma identidade diferente do gênero que lhe foi designado a nascer. Então, no meu caso, por exemplo, quando eu nasci, alguém olhou para o meu corpo e falou: é uma menina. Mas ao longo da minha vida, não é exatamente isso. Então, eu me percebo, me reconheço, me identifico e sou reconhecido pelos outros como um homem, apesar daquele momento ali, quando fui designado a nascer. Enfim, tem transição, assim, ser uma pessoa trans. Eu não sei se eu expliquei de uma forma que faz... Ok, mas enfim. Tá, e isso é identidade de gênero. Todas as pessoas têm identidade de gênero, não são só pessoas trans que têm identidade de gênero. Tipo, toda a sua percepção, todo mundo tem uma percepção, sou de um determinado gênero, ou não sou de um determinado gênero. Isso é identidade de gênero, é a nossa percepção pessoal de qual é o nosso gênero, ok? Isso é um elemento. Tem aquele bonequinho, eu acho que na edição, se colocarem um bonequinho na parte do vídeo, vai ajudar muito. Não sei se a nossa edição tá tão elaborada assim, mas a gente pode... Mas, nossa, o bonequinho ajuda demais. Por quê? Isso é identidade de gênero. E tem sexualidade. E aí, sexualidade... Já adiantou na minha pergunta, beleza, vai lá. Outra coisa. No meu caso, eu sou um homem trans, ou seja, fui designado mulher ao nascer. Cresci, vi que realmente não é isso. Estou num processo de transição já faz um tempo. Me reconheço enquanto homem, sou reconhecido pelos outros enquanto homem, vivo essa identidade social e eu me relaciono com outros homens, sexualmente e afetivamente. Então, eu sou um homem trans gay. Assim como existem mulheres trans lésbicas, existem pessoas trans bissexuais, pessoas trans pansexuais, pessoas trans hétero. Uma possibilidade, tipo, várias combinações que podem acontecer. Então, muito importante, gente, também distinguir o que é identidade de gênero e o que é sexualidade. São coisas distintas. Lô, explora um pouquinho a questão da não-binariedade, por gentileza. Sim, como eu falei, o não-binário pode... basicamente é uma pessoa transgênero. Então vamos lá, como o Bernardo falou, o termo transgênero é um termo guarda-chuva, né? Dentro desse termo tem as pessoas não binárias. Pessoas não binárias, elas são pessoas que fogem da norma binária. Fogem dessa norma feminino e masculino. No entanto, elas podem se sentir os dois, podem se sentir masculino e feminino. Pessoas não binárias, a maioria, nem todas, preferem pronomes neutros. Outras vão preferir pronomes masculinos ou pronomes femininos. A grande questão com o não binário que eu vejo é que, por exemplo, para mim, essa sigla, esse termo não binário me traz um empoderamento de eu poder me expressar e ser quem eu sou. De eu não ter que seguir uma norma. De eu não ter que falar assim, ok, não, eu sou uma pessoa trans, então pessoa transgênero, transmasculina se comporta de uma maneira. Não, eu não sinto essa pressão quando eu me empodero do termo não binário, porque eu sinto que eu posso me expressar e ser quem eu quero ser. No meu caso, por exemplo, eu quis mudar, por exemplo, aspectos no meu corpo que eu sentia que não contemplava o meu gênero. Então, eu tive a escolha de mudar coisas no meu corpo para eu me sentir mais para eu me sentir mais empoderado. E foi um processo, assim, eu descobri o meu gênero, né? Eu descobri que eu não sou igual a outras pessoas não binárias. E ninguém é igual a ninguém, assim.
pessoas trans masculinas e trans femininas, caras trans, mulheres trans. Não existe uma norma para ser transgênero, para ser não binário. E é isso que eu acho maravilhoso, né? Minha parceira sempre diz que não binário é o futuro. Porque é bem você sair desse aspecto, assim, feminino e masculino e pensar, assim, o que eu quero ser? Quem eu sou, sabe? Você ter a escolha de se encontrar, porque é isso que acontece muitas das vezes. Não é nos dado a escolha de se encontrar, sabe? De ser quem a gente quer ser. Então, isso é o não binário para mim, na minha vivência. Muito obrigada. É o futuro, a não binariedade. É porque é isso, né? É tirar essas coisas todas de caixinhas, mistura, e aí você vai identificar o que é para si, e vai pegar, e vai usar, né? Do que faz sentido para si. Expliquei direito, deu para entender, galera? Deu. Quando a gente conversou, antes da gente gravar, eu lembro de você falando sobre, que isso me impactou bastante, que eu também queria trazer, assim, da experiência de vocês, de ver um corpo, não se reconhecer nesse corpo, e aí passar por um processo de olhar para um corpo e começar a se entender e se apropriar desse corpo, tipo, agora eu me sinto eu. Esse sentimento, eu queria que vocês explorassem o sentimento envolvido nesse processo, sabe? De se conectar consigo, de entender se é livre para ser o que quer e conseguir finalmente visualizar isso quando vê no espelho. Relacionando isso com essa questão que eu lembro que o Lô comentou sobre masculinidades e feminilidades que habitam num ser, sabe? Essas fluidez, essa mistura que a gente é como indivíduo, que pode ser como indivíduo. Pois é. No meu caso, assim, eu fui muito mais capaz de, por exemplo, de aceitar as feminilidades dentro de mim depois que eu passei pelo meu processo de entender o meu gênero. Porque antes eu rejeitava, assim, ficava assim, não, eu não quero, porque me era imposto, sabe? Eu precisava performar uma feminilidade. E a partir do momento que eu descobri que eu não preciso performar mais essa feminilidade, foi quando eu descobri, that's okay. Eu tenho várias feminilidades e várias masculinidades, e elas vão se expressar de formas diferentes, porque feminilidade também e masculinidade é um assunto também muito amplo, né? O que é feminino e o que é masculino. Enfim, eu me sinto muito mais livre hoje, mas nessa questão do corpo, né? De olhar e não se reconhecer no corpo. Foi um processo para mim, assim. Eu passei um bom tempo sem me olhar no espelho, porque tinha muitas coisas no meu corpo que eu não queria, que eu não queria que estivessem ali, sabe? Você olhar e falar assim, não é essa pessoa. E aí quando eu finalmente tive a chance de poder mudar as coisas, porque isso é outra coisa também que eu estava acorrentado, eu não podia passar por uma mudança. Nunca, não era uma hipótese assim na minha vida enquanto eu morava no Brasil. E aqui essas coisas mudaram. Então, assim, essa coisa de eu poder mudar coisas no meu corpo para eu me empoderar, para eu me sentir mais eu, foi um processo, acho que foi a melhor parte, assim, porque, cara, minha autoestima foi lá em cima, assim. Hoje eu tenho uma autoestima boa. Hoje eu consigo me olhar no espelho e falar, que não binário lindo! Sabe? Então, não tem coisa melhor. E isso é uma coisa que as pessoas cis e as pessoas trans têm em comum. Porque, tipo assim, pessoas cis também têm coisas que não gostam do seu corpo, que não queria que tivessem ali, elas sentem vontade de mudar. E, assim, no meu caso, era uma disforia, né? Não é meio diferente da pessoa cis, porque no meu caso era uma disforia. Ele tava me fazendo mal, tava afetando minha saúde mental. Era uma disforia de gênero que a gente fala, né? Mas eu faço essa comparação um pouco com as pessoas cis para ver se promove um pouquinho de empatia, entendeu? Para as pessoas assimilarem. Então, é basicamente isso. Essa na minha experiência. O Bernardo, com certeza, tem uma diferente, eu acho.
É muito parecido, é muito parecido. Quando você falou, eu me identifiquei bastante, assim. Mas eu queria fazer um parêntese sobre a disforia, exatamente, porque eu acho que é um conceito interessante da gente trazer aqui no podcast também. O que é disforia de gênero e o que é o outro lado também, que é euforia de gênero. Porque o que você me descreveu também foi euforia de gênero, assim. Que são dois conceitos que são muito interessantes, assim. Que foram conceitos-chave para eu entender o meu processo enquanto pessoa trans, assim, porque minha criação pessoalmente foi bem tranquila, assim, sabe? Quando eu crescia, eu tive um ambiente familiar, assim, que não existiam coisas de menino ou coisas de menina, assim. Eu era uma criança que eu curtia bicicleta, eu curtia desenho, eu curtia arte, assim. Então, o que me fez me reconhecer enquanto uma pessoa trans foi, em algum momento, uma disforia incapacitante que eu tinha em relação ao meu corpo. Porque a sensação que eu tinha era... Eu gosto muito de anime, gente. Eu não tenho como esconder isso aqui. Mas vocês já viram aqueles animes que tem, tipo, um boneco gigante, assim, e tem uma pessoa pilotando? Eu me sentia ali como se eu estivesse pilotando um corpo que não era meu, assim, como se eu estivesse num videogame e eu estava controlando um personagem que não era meu. Eu tinha, tipo, uma desconexão com o meu corpo, com o espelho também, mas muitas vezes em relação ao toque, a experiências sensoriais no corpo, assim. Durante muito tempo eu não conseguia aproveitar sexo, assim, até eu transicionar não era algo que eu curtia. Não é porque eu sou assexual, é porque eu tinha uma disforia tão incapacitante com o meu corpo que eu não conseguia fazer várias coisas que pessoas se fazem, assim, ir para uma praia, curtir um toque, assim, com outra pessoa, me ver no espelho, aproveitar uma festa, sabe? Tipo, botar uma roupa e ficar, tipo, velho, que eu não conseguia fazer essas coisas todas por conta da disforia. Conforme eu fui seguindo o meu processo e tomando meu corpo para mim, assim, e eu acho que a minha transição tem esse, não só tomar o meu corpo para mim, mas tomar a narrativa da minha vida para mim também. Parar de viver para os outros e viver para mim, minha vida se tornou outra, assim. E aí eu experimentei o outro lado, que é a euforia de gênero, que é muito isso que o Lô descreveu, que é você começa a ver o seu corpo em construção, um corpo que você está construindo ele de acordo com da forma que você se sente, assim, e essas pequenas coisas, algumas coisas grandes também, tipo, diria que a terapia hormonal me ajudou muito, minha cirurgia me ajudou muito, mas outras coisas que são muito menores. Eu lembro que eu acho que um dos melhores dias da minha vida foi quando eu tinha uns 19 anos, eu contei para todos os meus amigos que eu era trans. E a gente foi dar um rolê. E todo mundo me chamou de Bernardo pela primeira vez. E nada tinha mudado fisicamente ainda. Eu ainda não tinha começado terapia hormonal, eu tinha trocado roupa, sabe? Uma coisa assim, tipo, usado roupas que eu não usaria antes. Mas eu diria que aquele foi um dos melhores dias da minha vida. Assim que eu de fato senti euforia de gênero. E isso começou a se tornar algo que veio mais e mais. Hoje, como já faz uns 5 anos, eu sinto que eu me acostumei com muita coisa. Mas às vezes eu ainda bate aquela coisa, nossa, eu fiz isso, é possível, sabe? E é isso. Essa coisa do corpo ser seu, isso é muito bom. Isso aí não tem preço. Posso comentar uma coisa também? Sobre, igual você falou, teve quando te chamaram de Bernardo pela primeira vez, né? Quão bom é isso, tipo assim, porque no meu caso também, quando as pessoas me chamam no pronome certo, é tipo assim, muito bom. Porque assim, por mais que a gente tenta não ligar pro que os outros falam, né? A gente que faz terapia, a gente
trabalha muito isso. Não liga pro que os outros falam. Tipo, você tem que ser você mesmo. Mas assim, a gente vive num contexto social. Sim. E é óbvio que o contexto social vai influenciar muito nossa vida, sabe? E quando você vai na rua e as pessoas te misgen... Agora eu tô igual a Lília também. Lília também tem uns termos que eu não sei em português, porque eu li muita coisa, né, em inglês, aqui já, é misgender. Enfim. Eu acho que não tem uma tradução para, eu acho que teria que ser tratar pelo gênero errado. Isso, então, isso acontece, quando as pessoas me tratam pelo meu gênero errado, e aí eu fico assim, poxa, mas será que essa pessoa não tá me vendo? E aí, porque, assim, daqui pra cima, as pessoas me tratam como boy. Daqui pra cima, se elas investigarem, me tratam como girl. Então, assim, elas fazem um profile de mim, né? Elas me analisam. E aí, isso entra muito também aquilo que a Ana tava falando, né? A construção social, né? Do corpo. Porque o seu corpo é feminino, então você tem que ser uma mulher. E não é isso. Então acho que a gente tem que começar a se questionar, né? As pessoas que estão ouvindo têm que começar a pegar algumas coisas, entender, saber o que é uma pessoa queer, saber o que é uma pessoa transgênero, para você não ofender ninguém, né? Igual a Lilian falou, às vezes ela ficava com medo, assustada de magoar alguém, mas eu acho que tem uma receita muito boa para isso, e que é o que a Lilian já sabe, já vem fazendo, que é se comunicar, perguntar, escutar, né? Porque isso abre caminho, gente, isso gera muita empatia, né? Tipo assim, peraí, deixa eu perguntar como que essa pessoa quer se chamar. Para eu não errar o gênero dela, para eu não tratar ela errado, sabe? Porque o processo da gente é um processo longo, né, Bernardo? Tipo assim, a gente faz de tudo para se sentir bem, para se encontrar no seu gênero, na sua identidade de gênero. E aí vem as pessoas mal informadas e saem falando um monte de besteira, às vezes não sabem, às vezes até não sabem, né? Mas não, eu acho que também não existe mais desculpa para não procurar informação, né? O mundo está mudando, as coisas estão mudando. Não é que está mudando, né? A gente sempre existiu. Só que agora a gente está tendo mais força para falar assim, eu existo. E tem gente que tá fechando o olho para isso. Então, falei demais. Eu começo a falar e me cancela. Tá tudo bem. Tudo bem. Vai lá, William. Pode ir. Eu vou contar do outro lado dessa história toda, o que isso acontece quando a gente assiste alguém que tá com essa dificuldade. Porque a minha experiência foi a época que eu cresci demais, porque eu senti o desconforto Era uma aluna, na época, que estava na terceira série, se apresentava como menina, outros fatores também, mas se apresentava como menina. Chegou na quarta série, a gente já estava observando, tentando fazer conversa, deixando a criança falar da narrativa, né? E conversando com os pais, mas eu não vou definir a identidade. Então, a gente estava observando na escola, eu como diretora. Quando chegou a quarta série, esse estudante chegou se apresentando como menino, fisicamente. E na hora que a gente conversava, continuava com o nome feminino, o nome de menina. Foi o pior ano dessa criança na escola. Briga todo dia, teve que suspender a criança, mas briga não é aquela briguinha assim do nome feio, briga de tapa, soco, chute, aquela coisa assim, fora de controle. Uma raiva
e tentando conversar com a criança, colocar uma assistente social, conversando com os pais, com a criança. E daí foi uma vez que a criança foi chamada no escritório e a secretária, uma secretária substituta que estava lá, não conhecia a criança. Todos nós conhecíamos já essa criança, identificava, tinha um nome, que era um nome feminino, mas a criança estava se apresentando com roupa de forma masculina, e estereotípico de sociedade. E essa secretária que não conhecia chamou o nome de menina. A criança chegou no escritório e estava lá, da secretária veio para mim e falou: já chamei 3 vezes esse nome e a menina não está aqui. E tem esse aluno aqui que eu não sei o que está fazendo aqui. Na hora que eu olhei o meu desconforto e na hora que eu olhei aquela criança na minha frente, eu como adulto, eu sou responsável por fazer aquele momento não ser tão inconfortável. E eu senti como que e a criança olhando para mim, olhando para ela, como assim, vocês não estão sabendo nada que estão fazendo. Eu falei, como que eu faço isso agora? Como que eu vou resolver isso? Daí eu falei de forma simples, falei assim, não, essa é a criança, esse é o nome. E a secretária, naquele momento, queria desaparecer, porque o desconforto da pessoa. Ela está querendo agredir? Não estava. Mas isso foi levando cada vez mais à superfície. Como que eu vou lidar? Como que eu vou colocar para a criança, está na hora de mudar seu nome? Como que a gente trabalha todo esse sistema de uma forma tão complexa? Que para mim o que foi daí de lá foi um catalyst, que começou a desenrolar tudo aquilo, a urgência de alguma coisa acontecer. Não podia continuar um ano tão horrível para essa pessoa que estava ali se desenvolvendo, se apresentando de uma forma. As crianças da escola, a gente fez muito trabalho desde prézinho, as crianças de escola descreviam, sabe aquela menina que é menino? E elas não estavam entendendo, e as crianças estavam falando dessa forma quando falavam comigo. Então, estavam todos prontos. As outras crianças estavam prontas para sentar aqui. Isso ali não tá alinhando. E foi uma conversa no meu escritório, de uma vez que eu tive que suspender a outra criança, que ela brigou com essa outra criança. A outra criança ficou muito machucada, eu tive que ter que ir para casa, uma coisa. Conversando com a mãe, com a professora dessa aluna na época, e daí, de repente, aquilo desmoronou. E foi a mãe que falou, qual o nome que está sendo usado na escola, né? Eu falei, e já toda a conversa que estava vindo, daí a mãe falou assim, que nome você prefere? E a aluna assim, não sei. Aquela falta de se sentir que eu tenho voz. Eu tenho realmente uma escolha. E foi um momento tão emocional para todos nós, de só pensar, me dá vontade de chorar de novo. E foi naquela hora que a criança falando, eu não sei como vou ser aceita, o medo de tudo isso. E na hora que a mãe falou assim, daí eu perguntei, eu falei, eu não sabia que tem outro nome já fora. Já tinha um nome que é um nome masculino que estava sendo usado fora da escola. Mas tinha uma percepção na cabeça que não ia ser aceito. E era uma percepção errônea, que a gente estava pronto, mas a gente não podia determinar. A gente queria ouvir. Foi naquela reunião que eu fiquei sabendo esse nome, e eu perguntei para a criança, falei, você prefere esse nome ou esse nome? Qual você prefere? E a criança falou, preferia o nome masculino. Que eu falei assim, tudo bem, amanhã vai ser esse nome. E sem exagero, foi de um dia ao outro, nós combinamos que a criança não está na escola por meio-dia. Os professores, eu chamei reunião para os professores inteiros da escola, porque tinha que ser um trabalho da escola inteira para estar dando apoio. E eu não tive um professor que resistiu. Todos os professores falaram, tudo bem, como que a gente vai fazer? Os professores tomaram conta de isso vai dar certo. E foi um dia, e sem exagero, uma mudança de nome. Foi uma coisa que, quando você fala euforia, eu vi uma criança que estava sofrendo, uma criança que escola era uma tortura de estar indo e ser quem que essa pessoa não é.
E a mudança de nome mudou a vida inteira. O resto do ano da quarta série não tinha mais uma briga. Não tinha mais... É uma criança que evitava chegar no escritório. Andava no hall assim, o tempo todo, cabeça baixada. De repente, a cabeça estava levantada e assim, não, eu sou quem eu sou. O andar estava diferente, a postura era diferente. Na hora que a gente fala euforia, é uma euforia que quando vem de dentro, que brilha nos olhos de uma criança e que você vê isso. Ser parte disso é uma coisa assim que, para quem está fora, para quem não experienciou isso pessoalmente, quando você tem essa parte da empatia de você estar parte, tanto eu quanto a professora dessa aluna, nós dois, na hora que saíram, nós já tivemos um momento ali de fechar a porta, falando, não estamos prontos para sair, porque a gente acabou de ser parte de uma transformação numa vida. E o poder que a gente tem nas nossas mãos para fazer uma coisa tão simples, mas de saber o momento certo, de saber a hora que você não está confortável com alguma coisa, de estar ouvindo, é uma coisa assim que quando você vê que você foi parte dessa transformação, dessa parte emocional, de dar voz, de dar postura, de achar lugar na sociedade, não tem coisa igual. Então, acho que tem a parte pessoal e também tem a parte de saber de quanta gente está em volta para dar apoio, mas às vezes não sabe como. A gente se sente tão frágil nesses momentos, a gente se sente tão... Por que na sociedade a gente tem que determinar coisas tão rígidas, né? E às vezes coisas são mais fáceis do que a gente imaginava. Porque eu não acreditei. Eu me senti emocional e achar que, como diretora, eu vou ter que tomar conta de tudo na escola. Quando eu coloquei para os professores, foi uma professora que no meu estereotípico, achei que ela tinha uma mentalidade mais tradicional, que ela não ia aceitar. Não dava nem aula para essa criança, mas foi essa professora que falou, do lado da minha sala, tem um banheiro que agora tá só para professores. Se a gente mudar aquele banheiro como all gender, com gênero neutro, porque daí a criança pode usar aquele banheiro, porque tem essas complicações logísticas também. Mas, de repente, a comunidade inteira já aceitou, abriu, se envolveu, porque a gente colocou, é isso que vai ser, é a vida. Eu acho que, às vezes, o medo da gente de não saber como lidar prejudica uma situação que é orgânica, que acontece do jeito que tem que acontecer e muda a vida. E eu imagino, na hora que você conta as histórias, e para mim, em reflexão também, na hora que eu vejo quarta série, o que acontece na quarta série? O que acontece com 10 anos? E eu ouvindo a história, Bernardo, Lou, ouvindo a sua história, eu entendo ainda mais o que está passando por essa criança, na hora que você vê que é o momento que o seu corpo está transformando, com 10 anos, que é a quarta série, que é aquela fase que você se olha, tudo bem, eu estou lidando, mas de repente fala assim, já está difícil, agora, em cima disso, meu corpo vai ser um corpo que não é o meu, isso já chega a um ponto que eu não aguento mais, né? Então, tem várias fases que a gente tem que ver de desenvolvimento de cada fase e qual o apoio que é necessário a cada fase de todo mundo que está em volta, né? É isso. Não é fácil. Essa história, ela é... não sei nem expressar em palavras, porque é esse contraste do comportamento da criança, né? Que você pode, por que a criança está nesse comportamento? E aí se resolve a angústia que existe dentro daquele ser humano e o comportamento reflete right away, né? Assim. Lilian, eu sei que a gente conversou, eu sei que essa situação ela foi uns aninhos depois de quando você realmente começou um trabalho por conta de uma outra demanda de uma outra criança que aconteceu anteriormente na escola, e aí que vocês começaram a realmente mudar banheiro, enfim. Então, eu queria que você contasse um pouquinho desse começo, de como é que foi
ao identificar essa demanda, como é que foi endereçar ela, pedir ajuda, né, para ter uma consultoria que vai acompanhar, para fazer formação com os professores, com os pais, para trazer um pouquinho dessa transição do começo, de como foi começar essa transformação cultural na escola que você trabalhou e exercer essa posição de ter poder para fazer. Às vezes, as experiências mais difíceis são as que a gente aprende mais, né? Então, eu já tinha experiência como administradora de escola, já assim, tudo bem. E na época tinha 2 escolas, uma das minhas escolas é o que é chamada escola alternativa, aqui em Toronto, que é uma opção. Então, minha escola alternativa sempre tem famílias que têm mais abertura, que são mais... ideias mais divergentes que naquela questão tradicional. Uma família chegou para registrar a criança e falou: a minha criança é gender neutral. Então, eles queriam estar criando a criança de uma forma que a criança decide depois a identidade de gênero. E eu falei assim, e como que isso vai funcionar? Na minha visão muito tradicional, como que eu vou colocar no prezinho uma criança que vai ser dessa forma? Porque as outras crianças, como eu vou proteger da influência das outras crianças? Então, meu medo veio à tona. Mas falei assim, tudo bem, é uma família na nossa escola, eu vou ter que aprender. E a primeira conversa com os pais teve que ser muito honesto. Falei assim, eu não tive experiência, não sei como, eu tenho certeza que eu vou ofender, eu tenho certeza que vai ter coisas que eu vou fazer que você vai falar assim, isso não é possível, que vai dar sentimentos de não inclusão. Eu falei, a gente tem que ter um pacto que nessas horas vocês virão conversar, porque muita coisa vai vir por ignorância. Começamos a conversar ao mesmo tempo, eu falei assim, isso vai ser uma coisa que os professores também começaram, e como que a gente faz isso? Então, a gente começou com treinamento no Toronto Board de Educação, o TDSP. A gente tem um departamento muito ativo, que dá apoio às escolas, que dá apoio na parte de identificação de gênero, na parte de tudo quanto for coisa que a gente chama equity, tudo que for coisas de exclusão, existe um apoio específico, indígenas ou gender. Então, eu chamei esse departamento e falei assim, a gente precisa de ajuda. Fizemos treinamento com todos os professores da escola, porque não adianta, quando você está lidando com uma coisa dessa, transformar a cultura não é transformar só naquela sala de aula. Não é um problema ali. Se você tem isso na família, não é só a família. São os amigos, são a comunidade, são o bairro. Então, eu tive que ver, a gente começa ali, com os alunos daquela classe, mas e o resto da escola? E os outros pais? E o que mais? Então, você vai ampliando quem que tem que estar lidando. Então, começamos com todos os professores da escola fazendo um trabalho, e Jay foi a pessoa que vinha fazer o treinamento com a gente. E o trabalho todo não foi um trabalho de impor, mas foi um trabalho de desmoronar todos os nossos preconceitos. O que é um preconceito? A gente tem os conceitos formados na cabeça que a gente acha que é a verdade absoluta. E foi realmente estar quebrando tudo isso. E por questionamento. Então, o Jay vinha com muito questionamento. Primeira coisa que nós tivemos que fazer um tour da escola. Em toda a sala de aula, quais são os livros que a gente tem? Qual a representação? Qual a voz que não está sendo escutada? Quais as definições? E eu lembro, como se fosse hoje, a revelação tão simples, tão simples, que a gente entrou na sala de prezinho, tem 2 banheiros na sala. Banheiros individuais. Um dos banheiros, boys. O outro banheiro, girls. Adivinha que cor que tá cada um, né? A gente já sabe. O azul e rosa. Então, estão ali. E Jay entrou e a gente olhando, que a gente foi direto para a parte muito intelectual. Quais são os livros, o que é isso, aquilo.
E Jay virou e falou assim, esses banheiros, por que são assim? Nunca pensei, porque é assim, né? Tem os meninos, tem os meninos. Ele falou, e precisa ser? Não, essa pergunta veio à tona, precisa ser? Me deu assim um terror. Aquilo que você fica vermelho no rosto. Eu falei assim, não acredito que a gente está pensando de uma forma tão bitulada, tão tradicional. Foi assim, num momento, tira aquilo da porta. E não é uma coisa pequena, que você tirou aqueles os labels, tirou aqueles nomes da porta, aquela coisa arcaica, tradicional, aquela forma de pensar. E na hora que eu tirei aquilo da porta, a professora de prezinho dessa classe falou, mas não pode. Por quê? E foi toda a justificação tradicional de anos e anos. Ana Bia começou, e não, se a gente não tivesse mudado, a França continuaria com aquele estereotipo de como todo mundo faz, né? E uma conversa que não tinha fundamento nenhum para a gente estar com aquela prática. Lá, por quê? E mudou instantaneamente naquele dia, nunca mais voltamos, nunca mais pensamos. Essa é a prática hoje em dia. Mas nós tivemos que parar e analisar tudo que a gente está fazendo. Daí analisamos a coleção de livros. Analisamos coisas tão simples. E a gente tinha que levar isso tudo com humor, porque tinha práticas de anos e anos. Você vê um grupo de crianças no corredor, você olha, primeira coisa que você vê, quem que é o grupo? Meninos, vem cá. Ou meninas, vão para lá. Então, como que a gente muda essa linguagem? Quando a gente muda do jeito que a gente interage com crianças na escola. E é uma coisa que mais e mais a gente começou, cada um se identifica. E nós sempre tivemos, em abril, tem o Day of Pink, que é dia de rosa, a gente sempre colocou isso de uma forma de parar todos os estereotípicos e tudo isso num dia. Então a gente começou, por que um dia? Por que não começar com mais... quais são os modelos que a gente conhece? Coloca para as crianças o questionamento de estereotipos. E de uma forma muito orgânica, muito simples. E isso foi, eu diria, uns 5 anos antes daquela experiência na 4ª série. Então, você está vendo que a escola inteira já estava mudando a esse caminho de aceitar. E tanto que as crianças também. Nenhuma criança chegou para mim no meu escritório e falou, aquela menina que é menino, com raiva ou qualquer coisa. Isso não é como um fato. É o que eles estavam vendo, é um fato e é isso que acontece. Então, é uma trajetória que vai de passo a passo. E com essa trajetória, também uma coisa que a gente teve que fazer foi... A gente foi intensivo com os professores, mas também fizemos palestras para os pais. E começamos a colocar na comunicação com os pais. Quando dava, a gente colocava informação, dava indicação de livros. E para quem não conhece, quem tem criança pequena, tem alguns livros que são maravilhosos. Um que eu adoro é o Spork, que é a história de não era garfo e não era colher, era um spork, combinação dos dois. Então esse spork não sabia onde se encaixava. Eu não sou isso e não sou aquilo, quem eu sou? Então é toda questão de identidade de uma forma muito simples. Então o que a gente está criando já desde prezinho é uma flexibilidade na mente, que as crianças começam a entender que eu não preciso ser colher ou garfo. Eu posso ser no meio, que é o spork, não é spoon, não é fork. E daí a gente... eu tenho um bibliotecário na escola, tinha na época, que era maravilhoso, e rapidamente falou, vamos ver todos os livros que a gente tem, como ter essa inclusão, como ter certeza que nas salas de aula existem tudo isso que são fora estereotipos. Então, teve alguns, eu até fiz uma lista que eu queria trazer os livros, mas agora as escolas estão fechadas por causa da pandemia, não deu para ir pegar. Mas The Princess Boy é outro também que, para quem não leu, eu acho assim, maravilhoso.
Outro também, it's okay to be different. É bom ser diferente. I like myself. Eu gosto de mim mesmo. And I'm Jess. And I'm Jess. Eu sou Jess. Porque também a gente começa a olhar como que os nomes definem a gente. Então, na hora que coloca, a gente começa a ver quais são nomes que não tem definição. Você fala assim, eu sou Jess. Quem que é Jess? O que passa pela cabeça? Como que a gente vai dar para olhar só para uma pessoa sem definir gênero? Então, é isso que a gente está sempre questionando. Quando não é a nossa trajetória, o trabalho é mais difícil. Mas é um trabalho tão importante, tão urgente, que todos nós temos responsabilidade com isso. Responsabilidade de estar questionando. Que nem eu falei, o dia do banheiro foi uma coisa tão simples, que às vezes você se pega e dá vergonha. Para mim, me deu vergonha. Eu fiquei lá e falei assim, eu não acredito que a gente teve uma prática tão... A gente fala tão moderno, escola alternativa, tudo isso, e faz uma coisa tão arcaica. Então, às vezes você quer se esconder, você quer fingir que não é tão sério, que não é tão importante. É super sério. É super importante. E às vezes fala assim, eu falei. E na hora que eu vejo também o aluno e na transição, na 4ª série, a experiência que eu tive questionamento de será que eu deveria ter feito isso mais cedo? Será que eu falei? Será? Então tem muita coisa às vezes que a gente pode se ver de uma forma desse julgamento, ser julgamento que mobiliza, que a gente tem medo de falhar ou que a gente tem medo de não falar e quando a gente se imobiliza, não dá para ir adiante, porque a gente tem medo, daí as coisas não mudam. Então, questionamento faz a gente sentir frágil, e sentir frágil gera essa conexão com as pessoas em volta, na hora que você vê que tem tanto mais apoio do que a gente imaginava quando existe isso. Uma outra coisa que eu queria colocar, Ana Bia, quando a gente pensa nisso, na minha experiência também tem uma outra parte de como a gente faz um trabalho que dá respeito, mas também entende das limitações religiosas, o aspecto religioso que está nisso, que é uma coisa que eu lidei em algumas das minhas comunidades. Porque às vezes o que as pessoas acreditam como religião, às vezes tem um contraste com o trabalho que a gente está fazendo. E nessa parte, o trabalho para nós foi a questão, existe o respeito às crenças religiosas, e como diretora eu tenho maior respeito por isso. E existe uma coisa que é maior do que tudo, do que a educação de tudo, isso é os direitos humanos. Então, o trabalho todo nosso é guiado por direitos humanos. Os direitos humanos são acima, human rights está acima de todas as leis. É uma coisa que não dá para a gente falar, eu posso fazer, não posso. Se há direitos humanos, é necessário. Porque isso está acima de tudo o outro, todos os outros itens que a gente faz. E na parte institucional também, é acima de lei de trabalho, é acima de qualquer outra coisa, é human rights, direitos humanos. Então, esse direito de ser sua identidade, se sentir confortável, se sentir incluído, se sentir respeitado, essa palavra respeitado, é a questão de um direito humano. Então, é uma coisa muito séria e é uma coisa necessária e é parte do trabalho de todos nós, em qualquer campo que a gente atue. Ai, muito obrigada, Lilian. E aí, o que vocês sentem? Eu quero um retorno de escutando, assim, eu fico imaginando do que é, né, tipo, para uma criança que pensa a vida, né, que como é diferente, né, a partir de todo esse suporte. Eu fico, gente, maravilhoso, né, porque
desde tão cedo conseguir, né, entender e passar pelos processos quando tem ali 10 anos, ou ainda, que aí a família é uma exceção, né, a família adotar a outra história, esse comportamento, mas como faz diferença, né, a educação realmente ter essa estrutura, ter os livros para, já você falou de flexibilidade mental, de trabalhar nisso com as crianças. Eu até dei uma olhada assim no site do Ministério da Educação de Ontário para ver essa questão de como que é educação, currículo para educação sexual, que eles chamam de Health and Physical Education. E aí eu tava olhando e falei, gente, é muito interessante, né, do tipo, ensinar as partes, né, do corpo da criança, ensinar consentimento, toda essa questão de segurança, entender o respeito é que você colocou, o respeito do indivíduo é maior do que qualquer outra coisa. E pra gente ir caminhando pro final, porque a gente ficou muito empolgado até aqui, ó, passamos da hora do que a gente do que estava previsto, assim. Então, assim, recapitulando, para quem tá ouvindo a gente, da importância do nosso papel, eu diria, da gente se educar, da gente entender dessa questão do gênero, dos pronomes, e de perguntar, e adotar essa posição, né, de não sabe, a gente não tá tudo bem não saber, porque todo mundo aprendendo junto, mas como a gente se comporta diante, né, faz toda a diferença. Então, o caminho mais fácil, a coisa que você tem que fazer é só perguntar, e a pessoa vai te responder, e aí você vai saber como lidar e conversar com ela e como engajar, sem, né, esse medo de ofender, assim, quando eu digo de pronome, que é a primeira coisa, né, que a gente tem que ter essa atenção. Vocês querem falar mais alguma coisa? Antes, eu queria só pedir pro Lô contar um pouquinho, eu não sei nem se contar um pouquinho, assim, para quem está passando por uma transição ou vai passar por uma transição, questão de contatos que você falou para mim de uma instituição na church, que eu acho que é interessante a gente deixar para quem precisar ter alguma referência de onde procurar ajuda nessa questão. Sim. Primeiramente, posso comentar um pouquinho na Lilian? No que ela Claro, falou? Fica à vontade. Eu tava Queria te agradecer também por ser uma aliada a nossa causa, e com certeza muitas dessas crianças com certeza te levam no coração, devem lembrar de você, porque, nossa, eu fiquei muito emocionado com a história, de verdade, porque eu também já passei pela mesma coisa que a criança da chamada passou no college aqui. Um professor desinformado me chamou pelo meu nome morto, né, que é o meu nome que tá na documentação, ainda não mudei, porque eu tenho preguiça de burocracia. Mas eu também não respondi. Mas eu fiquei assim, eu senti que a instituição, meus professores falharam comigo. Então, por isso que o trabalho que você fez, que você faz, todas essas histórias, com certeza teve um peso muito importante na vida de muitas crianças. Então, pois eu passei todo o meu processo que estou passando, né? Estou navegando na saúde pública aqui do Canadá, navegando literalmente, porque tem horas que parece que você fica meio à deriva, porque é diferente, né? Então, eu comecei com a minha Family Doctor. Então, para as pessoas que estão ouvindo, sei lá, digo, pessoas trans que estão ouvindo, pessoas que querem explorar uma transição, uma terapia hormonal, eu comecei com o Family Doctor. Aqui no Canadá você pode começar a sua terapia hormonal com o seu Family Doctor. Não precisa de nenhum laudo psiquiátrico, nada disso. É você conversar com o seu Family Doctor. Porém, eu indico que as pessoas procurem lugares especializados que já têm experiência com pessoas trans. Porque, assim, a minha experiência com a minha Family Doctor não foi das melhores. Porque ela não tinha muita experiência com pessoas trans. E ela falou, olha, eu tenho experiência, uma pessoa que já sabia o que estava fazendo. Só chegou aqui e falou que precisava. Já veio do país
dele já tomando, já sabia o que fazer. Então eu não precisei de educar essa pessoa. Então o que eu fiz? Eu tive que me educar, eu tive que fazer o que todo mundo hoje em dia faz. Google. Então eu tive que pesquisar, eu tive que ligar, eu tive que correr atrás. Eu entrei em contato com outras pessoas trans na internet para ver como que foi a experiência deles e tal. Diferente da minha, obviamente. Então, assim, eu comecei com a minha Family Doctor, mas depois eu vi que ela falhava muito comigo. E aí eu procurei instituições que atendem pessoas trans, que já têm experiência com pessoas trans. Porque eles têm um trabalho assim muito legal. Eles têm counseling, eles têm grupos de apoio. Enfim, eu anotei aqui algumas, eu vou ler para vocês. No caso, tem o Rainbow Health Ontario. É um website que você pode procurar médicos, qualquer especialidade, que já tem experiência com a comunidade LGBTQ+. Então, eu procurei lá, tem um diretório de pessoas, de médicos que podem, que você pode escolher perto da sua área. Inclusive, esse site, ele foi criado pelo Shelburne Health Center. O Shelburne Health Center é um health center que tem uma clínica trans dentro deles. Então, eles têm uma área especializada para as pessoas trans. E eles que criaram esse Rainbow Health Ontario, esse website. Inclusive, nesse website tem muita informação boa para pais de pessoas, pais de crianças transgêneros, e para physicians, né, para médicos que querem se educar como tratar a pessoa trans, né, pronomes, coisas básicas que hoje em dia a gente tem que saber, né, pronomes e tudo mais. Então tem o Shelburne Health Center, porém o Shelburne Health Center eles não estão pegando clients agora. Eu até pesquisei, a lista de espera deles é enorme, porque eles são, se eu não me engano, uma das primeiras clínicas para pessoas trans aqui em Toronto. Então, assim, vem pessoas da GTA inteira. Assim como o CMH também. O CMH tem uma Gender Identity Clinic lá. Eles também têm uma lista de espera, mas também tem todo o suporte. Você consegue counsel. Cara, tem uma coisa que eu acho maravilhosa, inclusive, no Shelburne Health Center. Eles têm eu até comentei isso com a Ana, né? Eles têm uma área para ajudar pessoas que sofreram, pessoas trans que tiveram cirurgia e não têm suporte da família para ter os cuidados na recuperação. Então, eles têm uma área lá que pode ajudar pessoas que passam por esse processo. Então, tem mais o quê? Tem também o Church and Wesley Center, que é uma clínica na Church, né? Que, inclusive, eu faço parte. Lá, por ser na Village, obviamente, vai dar todo o suporte pra gente. Então, tem médicos lá que são especializados em pessoas trans e não binárias. Então, também é um lugar muito bom para procurar ajuda, para procurar atendimento. E tem uma clínica online que é o deixa eu ler aqui, é o Trans Connect Clinic. Essa eu nunca tive acesso ao serviço deles. Conheço uma pessoa que teve. E eles são tudo online. Você não precisa de referral, não precisa de family doctor. Você só busca um appointment, eles vão te ajudar com tudo. E aí eles também dão counselor, referral para cirurgias, terapia hormonal, ajuda com terapia hormonal, enfim. Esses são os organismos que eu conheço e que eu conheço pessoas que tiveram acesso a esses serviços. Tem um organismo também que é muito bom, assim, que eu também faço parte, que é o The 519, né? Que é o 519. Então, assim, pessoas trans que precisam de orientação, por exemplo, como mudar o documento,
como mudar o gender, como mudar o nome. Eles fornecem um suporte online. Alguém vai te ajudar, vai te explicar tudo lá. E também grupo de apoio. Tem muitos grupos de apoio lá no 519. Então, também queria deixar essa dica. Eu só queria adicionar que, além de tudo isso, dependendo da idade, se for que a criança que ainda está na escola até o colegial, se for no Trono Board de Educação, existe um apoio enorme, existe uma conexão muito grande ali, e através, então, se for pais ou se forem alunos que estão assistindo, através da assistente social da escola, social worker na escola, existe esse apoio direto, que a social worker, que a assistente social pode dar, isso é confidencial, que às vezes também, se ainda a pessoa não está certa, para onde que vai, o que vai, que é questão de tempo também, tem que ser na hora certa, para não ser uma coisa ofensiva ou imposta. Mas esse assistente social está ali para dar esse apoio, e qualquer um pode estar pedindo apoio do assistente social, não tem que ser iniciado pela escola. Então, tanto o aluno quanto a família pode pedir apoio do assistente social, pode pedir apoio da equipe central. Eu pedi como diretora, mas essa equipe central trabalha diretamente com pais, diretamente com alunos também. Tem através, se não quiserem ir pela escola, tem através do website do TDSP. Então, tanto que seja aluno do TDSP, do Trono Board, pode ir pelo website, pode contatar, é Gender-Based Violence Prevention, especialmente se a pessoa está se sentindo que não há respeito pela identidade, se tem alguma coisa que se sente, questões de bullying, esse departamento está ali para dar voz, para dar apoio. Existem grupos de apoio, tem vários níveis que eles dão apoio, e eles podem conectar com agências de fora também, que às vezes a fila de espera fica um pouco mais curta, se tem umas outras conexões que pode estar entrando. Então, depende da idade para pensar nisso, no sistema educacional, como esse apoio também, e essa conexão. Muito obrigada. Bernardo, quer falar mais alguma coisa antes de a gente despedir? Tá tudo bem aí? Eu gostei muito. Eu queria agradecer todo mundo, eu queria agradecer a oportunidade, eu queria agradecer também, eu achei o trabalho da Lilian muito incrível, muito importante mesmo. E é isso, informação para os alunos, para os professores, para os pais, para ir criando um ambiente que as crianças se sentem mais confortáveis, um ambiente que pessoas trans podem, enfim, desabrochar. Isso é muito importante. Bernardo, eu vou te pedir para compartilhar com a gente como você conheceu o NPB, a sua experiência vindo para cá. Não, a experiência está sendo muito boa. A parte aqui do assunto, tá, gente? Mudando um pouquinho do tópico. Então, foi num grupo de Telegram, porque eu já estava planejando a minha imigração, tinha um bom tempo, assim. Eu vim para estudar no college, eu estou estudando Social Service Work, e eu sou bem ansioso, assim, então eu tinha muito medo em relação em como ia ser quando eu chegasse aqui. E eu queria uma rede de apoio, assim, porque eu não sabia como ia ser e assim, eu vim com meu marido, e ele veio com o Open Work Permit, e também a gente queria, assim, se conectar com outros brasileiros aqui para saber como as coisas funcionam. E eu entrei em todos os grupos de WhatsApp e todos os grupos de Telegram de brasileiros que existem. Tipo, se tem um grupo de brasileiros, saiba que eu estou lá. Pode ter 15 pessoas, eu provavelmente estou nesse grupo. E aí, nesse grupo de Telegram, eu conheci a Estela. E eu tava falando, eu não sei, alguma coisa assim, algum receio em relação a vir. E aí ela falou, você conhece o Networking para Brasileiros? Eu não conheço. E aí ela mostrou o site, a Estela é uma das fundadoras, ela falou do site e falou, dá uma olhada, vê se tem algo que te interessa. E aí eu entrei e eu olhei o programa que é o Newcomers Buddy,
que é um programa que eles te dão uma pessoa que tá na mesma cidade que você, tipo, eles fazem um match, assim, com alguém que tá na mesma cidade que você há mais tempo, para te ajudar com essas questões de settlement, sabe? Onde arrumar a casa, tipo, lugares para alugar, assim, porque eu não sei como foi para vocês, mas a minha experiência foi bizarra, assim, chegando, assim, foi, tipo, assustador, tipo, quando eu cheguei, eu pensei, velho, o que eu fiz com a minha vida? Por que eu fiz isso? Porque, de repente, você chega nesse país novo em que você não conhece ninguém, você não tem uma casa, você não tem emprego, você não sabe onde compram as coisas, tipo, você não sabe acessar healthcare, isso aqui. Obrigado pelo Lu ter falado também, porque eu anotei tudo, que eu vou precisar muito em breve, que vai acabar o meu hormônio e eu vou precisar ir atrás disso. Mas, enfim. E aí a gente conheceu o Eric, que é o nosso newcomer buddy, e ele ajudou a gente com absolutamente tudo, assim. A minha experiência para conseguir alugar um apartamento foi muito difícil. Me falaram que, em parte, porque o mercado voltou a aquecer, eu não sei agora, porque agora a pandemia, as coisas voltaram a fechar, mas quando eu cheguei, em novembro, já estava num processo de abertura há um tempo e os landlords perceberam, tipo, então vamos colocar o aluguel lá em cima? Vamos. E começaram a colocar um monte de barreiras, assim. Então a gente foi negado de 3 apartamentos. Eu não sei, mas eu acho que isso é normal. Me falaram que isso é normal, que todo mundo é negado pelo menos uma vez. Mas, velho, foi assustador, sabe? A gente foi negado de várias vezes. E conhecendo brasileiros aqui, me indicaram para o apartamento que eu tô, que é um apartamento ótimo, que eu amo muito esse lugar. E foi só por isso, assim, porque senão, eu não sei, a gente foi num lugar que a moça falou, isso foi em novembro, a gente foi dia 25 de novembro. Ela falou, arrumei um emprego e 1º de janeiro talvez vocês tenham uma chance de visitar o apartamento. Ela não queria deixar a gente visitar, tipo, ela fechou a porta na minha cara. Foi horrível. Enfim, essas coisas aqui. E, tipo, a comunidade brasileira aqui, Brasil! É isso. Eu devo tudo aos brasileiros aqui de Toronto, porque senão eu não teria casa. O poder do networking, olha aí, funcionando, né? Não, sim, exatamente. Porque, nossa, pelo amor de Deus, porque eu tava indo, velho, e aquele frio desgraçado, e pegando o ônibus pra ir. Um dia eu ia pra Scarborough, outro dia eu ia pra North York, outro dia eu ia pra Etobicoke, e as pessoas, não, a gente não vai alugar pra vocês. Ou a gente vai alugar para vocês, mas vocês vão ter que dar 6 meses de adiantamento. Até que a gente achou esse prédio aqui ótimo. E, estamos aqui. O processo de aluguel foi muito mais justo. Assim, não me senti discriminado por ser newcomer dessa vez. E aqui estamos aqui. É isso. Obrigada. Gente, então, muito obrigada pela participação de vocês. Espero que quem tenha ouvindo aí, né, com certeza a gente contribuiu aí um pouquinho. E passe adiante esse conteúdo para quem você achar necessário, compartilha. Como já comentaram aí, o NPB a gente tem um website, está presente em várias redes sociais, então quem tiver interesse, a gente tem vários programas para poder ajudar a fortalecer essa comunidade, como bem falei no começo. Então é isso, muito obrigada. Nos vemos em breve com mais episódios sobre diversidade e inclusão. E é isso. Tchau, tchau. Tchau.